Fala galera, beleza? Meu nome é Rudá Beltrão e hoje a gente vai estudar sobre laço de repetição for. Existem vários outros tipos de laço de repetição, mas o mais usado e o mais poderoso, posso até dizer aqui, é o laço de repetição for. Mas antes de falar do for, eu preciso falar de ranges, que são uma estrutura básica que a gente vai utilizar aqui como exemplo para poder usar o potencial máximo aí de um laço de repetição. E o que é range? Range a gente pode fazer uma tradução para intervalo, intervalo de alguma coisa. Um exemplo de intervalo pode ser uma sequência numérica, por exemplo, aqui uma sequência de 1 a 10. Um intervalo, então, aqui de ordem crescente, onde eu começo o meu intervalo do número 1 e o final do meu intervalo é o número 10. Também pode ser um range o inverso, um intervalo de números de ordem decrescente. Nesse caso, o intervalo que eu selecionei aqui foi de 10 até o número 0. Outro tipo de intervalo também que a gente pode utilizar é o intervalo entre letras do alfabeto, por exemplo. Então, tenho aqui um intervalo entre A até o H, e também posso fazer a mesma coisa, um intervalo inverso de H até A. Mas como que eu crio os ranges em Kotlin? Para eu criar esses ranges, eu vou usar aqui a mesma estrutura que eu faço para declarar uma variável. Posso utilizar um range mutável ou imutável, depende do meu objetivo. Nesse caso, eu utilizei um range imutável com a palavra reservada val. Coloquei um nome para ele, que nesse caso eu coloquei range, e selecionei aqui um intervalo de 1 até 10. Como que eu seleciono os intervalos, Rudá? O primeiro intervalo é um valor numérico, é o meu início do meu intervalo, que aqui eu coloquei 1, 2 pontinhos, 10. Dessa forma, eu crio em Kotlin um intervalo entre 1 até o número 10. Agora, eu também posso utilizar um range de 0 até 10, aqui, de 0 até 10, mas você pode ver que o 10 ele não apareceu no intervalo. E como que eu faço isso? Eu utilizo a palavra reservada until. Until ele exclui o último elemento, ou seja, o último elemento ele não vai, então vai até um número inferior a ele. Então, eu vou de 0 até 9, beleza? Outro tipo de intervalo que eu posso executar é um intervalo decrescente, como eu mostrei ali no exemplo. E daqui a gente criou a mesma estrutura, só que a gente usa o down to. O down to ele faz com que o nosso intervalo seja decrescente. Então, claro que a gente tem que respeitar a ordem aqui. Número maior na frente, no caso aqui eu coloquei 10, número menor, 1. Então, eu vou de 10 até 1. Então, 10, 9, 8, 7, 6, até o número 1, beleza? Um outro tipo de range também é um range que eu não tenho uma sequência linear de 1 em 1, então posso colocar aqui um step. Então, aqui eu tenho de 1 a 10, pulando de 2 em 2. Então, 1, 3, 5, 7, 9. Eu poderia mudar também de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, quantos elementos eu pudesse escolher aqui, apenas definindo o step. Então, com esses tipos de exemplo aqui que a gente tem, esses 3, 4 exemplos que eu mostrei aqui para vocês, já deu para entender a variedade de ranges que a gente pode utilizar e também as demais finalidades que a gente pode utilizar ele dentro do nosso código, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma fatia de uma sequência bem determinada de acordo com o nosso objetivo. Por exemplo, essa fatia aqui, esse range, eu poderia renomear como sequência de números ímpares. Por quê? Porque ele vai de 2 em 2, né? Começando do 1. Então, 1, 3, 5, 7 são todos números ímpares. Então, a gente poderia criar um outro para números pares, por exemplo, e utilizar essa sequência da forma que a gente quisesse, da forma que a gente achasse melhor. Agora que eu falei do range, eu preciso falar de um outro operador, uma outra palavra reservada da própria linguagem, que é o in. É muito comum a gente utilizar um range atribuído de um in. Como que o in funciona? Bom, vou pegar aqui o primeiro exemplo ali de um range de 1 a 10, né? E vou utilizar o in dessa forma. O in, ele é um validador. Ele pergunta assim, se um determinado número, se um determinado elemento está presente naquele range, está presente naquele intervalo. Então, por exemplo, eu quero saber se o número 10 está dentro desse range, ele está dentro desse intervalo. Então, como que eu leio essa sequência? Eu leio assim, 10 em range. Mas, trazendo para português, a gente pensa assim, pô, 10 está no range? E a gente vai checar aqui, o 10 está presente aqui ó, no nosso range.
Então, a saída desse código, ou seja, a atribuição que essa variável vai ter, vai ser um valor true. A saída do in é um valor true ou um valor false, que são aqueles tipos de dados de verdadeiro ou falso que a gente já explicou numa aula anterior. Vou deixar aqui na descrição um vídeo para essa aula, beleza? Então aqui, se a gente fosse utilizar, pô, 10 está no range? Tá no range, a gente ia ter aqui um valor verdadeiro e a gente poderia fazer um if else para dizer que o 10, por exemplo, o valor 10 está no range, beleza? Mas, por exemplo, se a gente poderia usar qualquer outro valor, por exemplo, 77 não está no range, e aí o valor retornado seria false. O básico de usar o in para esse tipo de cenário é esse. Pergunto se um determinado valor está naquele range. Se ele tiver, ele vai retornar true. Se não, ele vai retornar false. Beleza até aqui? Então vamos prosseguir com a nossa aula. Agora que a gente já sabe o que é o in, a gente já sabe o que é um range, a gente já sabe utilizar os dois, a gente pode agora partir para o laço de repetição for. E por que eu falei antes deles? Porque ele é base, ele é utilizado, o range e o in, vai ser utilizado como base da nossa estrutura do for. E o que é o for? O for é uma estrutura de controle. É de controle, então posso determinar ali um determinado fluxo de dados, né? Então, nesse determinado controle, ele permite escolher uma sequência de elementos de forma automática. Por exemplo, assim como eu tenho uma estrutura de controle ali com o if, e naquele if eu tenho, só executo aquela parte de código se eu tiver uma condição, o for também é uma espécie de estrutura de controle, só que com a sua especificidade, né? Ele é um laço de repetição, então ele sempre vai passar por uma determinada instrução quantas vezes forem necessárias. Vai ficar mais claro conforme os slides estiverem passando. Como que a gente escreve uma estrutura de for? Por exemplo, tá vendo o range aqui em cima? A gente determinou o range de 0 até 10, né? E aqui a gente está utilizando um for que vai percorrer, ou seja, vai elemento por elemento desse range, imprimindo qual o valor que ele está. Não entendeu ainda? Não tem problema. A gente vai passo a passo. Aqui nosso intervalo e aqui o nosso for. A gente divide ele em duas partes. Primeiro é tu entender qual é o intervalo, que eu já expliquei. É um intervalo de 0 a 10. Simples. Beleza? E agora, como é que funciona essa linha aqui do for, Rudá? Porque eu não entendi. A gente viu até no slide passado que a gente poderia fazer assim, ó, 10 está no range, 7 está no range. Então, a gente viu até isso. Mas uma variável aqui, aí, a gente não sabe o valor dela. Então, como que é isso? Como que acontece isso? Então, nessa linha de código aqui, a gente vai iterar nesse range. E o que é iterar? Bom, vamos lá. A gente tem o nosso intervalo, a gente tem essa nossa linha, e agora a gente vai iterar. Nosso intervalo, ele vai de 0 até 10. Mas aqui, nesse quadrado em laranja, eu coloquei de 0 até 5 só para a gente ter uma parte do nosso intervalo para fazer sentido didaticamente e também caber aí no nosso espaço do slide, beleza? Então a gente vai selecionar uma fatia desse nosso intervalo de 0 até 5. E agora a gente vai entender como é que funciona essa iteração. O que vai acontecer? A gente vai dizer o i in range. A gente não sabe quem é i, né? Então essa é a nossa principal pergunta. Quem é i? I in range. A gente não sabe quem é. Então, i, a gente vai passar para ele o primeiro valor, os primeiros valores em sequência do nosso range. Então, na primeira vez, o i vai valer 0. Por quê? Porque ele vai pegar lá do nosso range de trazer e vai atribuir o valor para ele. Então, a gente vai dizer, ó, o i vale 0. E agora a gente vai fazer a nossa pergunta que a gente já sabe. I, que é 0, está nesse range? Tá, ele está nesse range sim. Então, nosso retorno vai ser true. Lembra como a gente faz o if? O if é o seguinte, a gente tem o if aqui e tem uma condição. Essa condição precisa ser um true ou um false. Então, a gente precisa que esse parâmetro aqui seja uma condição verdadeira. Se for verdadeira, ele executa o bloco que está entre chaves aqui. Então, como true é um valor verdadeiro, é uma condição verdadeira, então, por quê? Porque o 0 está nesse range, então ele pode executar esse bloco de código. E qual é esse bloco de código? É simplesmente a ação de imprimir o valor 0 aí para o usuário ver. O próximo range, a próxima iteração que a gente vai fazer é pegando o próximo elemento do range, que no caso é o 1. Então, ele vai fazer a mesma pergunta. Olha, o 1 está no range? Sim, o 1 está no range,
Então, eu vou lá e imprimo mais um valor na tela. Aqui a gente está utilizando aquele código que a gente colocou de print ln e o valor i. Então, poderia ser qualquer outra instrução que ele ia passar de novo e repetir essa mesma ação de imprimir. Então, tá vendo que conforme a gente tem 5, 10, 15, 20 elementos no nosso range, a gente vai fazer várias vezes essa pergunta. Então, no for, ele vai passar o tamanho do range que a gente está passando aqui. Nesse caso, a gente tem um range de 0 a 10, então ele vai se fazer essa pergunta várias vezes, do início até o fim desse intervalo que a gente definiu. Então, por exemplo, agora que a gente fez o número 1, a gente partiria para o próximo nível, que seria o nível 2, né? O índice 2. Então, a gente ia pegar ali, a gente ia pegar i igual a 2, a gente ia atribuir esse valor, e depois de atribuir esse valor, a gente vai fazer a mesma pergunta. Olha, o 2 está no range? Está no range. Então, a gente vai imprimir esse carinha e perfeito. Vida que segue. Vida que segue e próximo elemento que a gente já vai passar. A gente vai fazer isso tantas vezes forem necessárias. Como eu falei, o final do range é o 10. Ele vai fazer um 10, vai passar também, porque o 10 também está nesse range, e ele vai fazer mais um, que ele vai fazer o 11. E aí no 11, a gente já sabe que o 11 não está no range, porque a gente está de fora observando, mas o computador não sabe, e aí ele vai se fazer de novo essa pergunta. Olha, o 11 está nesse range? E a resposta vai ser false, e aí ele vai sair dessa instrução, ele vai sair desse loop. E por que a ideia de loop? É porque ele sempre vai estar executando esse mesmo bloco várias vezes, enquanto essa condição em laranja estiver em vermelho, ou estiver sendo verdadeira. Então, enquanto essa condição em laranja for verdade, ele vai repetir todo esse bloco quantas vezes forem necessário. E o que a gente tem nesse bloco? A gente tem uma instrução de imprimir na tela. Então, mais uma vez, esse é o nosso bloco for. Se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir aqui. Então, ele vai repetir quantas vezes forem necessárias até essa condição ser falsa. Esse i in range for falso. Aí sim, a gente sai do nosso loop, a gente sai do bloco for e passa para a próxima linha de instrução, que nesse caso seria uma mensagem na tela indicando o fim. Vou repetir de novo. Enquanto essa condição aqui for verdadeira, a gente vai continuar imprimindo a mensagem na tela, ou poderia fazer qualquer outra instrução, e aí sim a gente parte para uma próxima linha de código. Se por um acaso essa condição sempre for true, eu nunca vou sair desse bloco de instrução. Aí é uma condição que a gente chama de loop infinito, porque a gente nunca iria sair desse tipo de for, desse tipo de estrutura. Beleza? Beleza, galera. A gente está aqui na nossa IDE. Eu estou no modo full screen, é por isso que está tudo grande aqui. E eu vou criar aqui um novo package para gente, chamado laço de repetição. Okay? Nesse nosso laço de repetição, vou criar um novo arquivo e chamar for. Vou colocar aula for, que fica melhor. Ok? Beleza. Vou adicionar aqui nosso... A gente vai criar nossa função main. E a partir daqui, a gente vai começar a executar. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, criar um range, né? Vou criar aqui um range. E vou colocar que é um range de 0 até 10. Ok? De 0 até 10. Aqui eu vou fazer meu for. E aqui eu vou colocar... Eu coloquei i, mas poderia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, c in range. Ok? E aqui eu vou imprimir na tela qual é o conteúdo de C. Ok? Então agora eu vou imprimir. E a gente vai ter o resultado aqui no nosso terminal. Beleza, ele imprimiu de 0 até 10, que foi o nosso range, ok? Eu vou colocar aqui um step 2 para a gente ver que ele vai de 0 até 10, pulando de 2 em 2. Ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Perfeito. Né? Agora, a gente pode manipular de outras formas. Eu posso combinar com um if, por exemplo. Ó, se o C for igual a 3, eu vou dizer, olha, eu vou colocar um print ln e vou colocar 3.
ok? Se não, né? Se não, eu vou só imprimir. Vou executar aqui. Ó, agora ele fez 0. Ah, em 3 não vai ter, né? Porque não tem. Vou colocar aqui 4. Vou colocar aqui o número 4 e assim ele vai pegar. Ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ele imprimiu aqui o valor em formato de string e tá tudo bem, beleza? Então aqui a gente já começa a criar os nossos range. Eu poderia fazer aqui, colocar alpha, fazer um range de A até, até D, só para não poluir muito. E vou trocar aqui o nosso range agora para a gente ver como é que funciona isso aqui, tá? Então a gente tem aqui nosso perfeito. A, B, C, D. Então aqui a gente tem todos os valores com range, beleza? Agora eu vou comentar essa parte do for e vou fazer algo legal. Por exemplo, vou criar um vetor aqui, um array na verdade, também de inteiros. Int. E aqui eu vou colocar 0, 2, 4, 6. Vou colocar vários outros números aqui em ordem aleatória. A ideia aqui é a gente poder percorrer esse array aqui de uma forma legal. Então, eu também posso fazer isso aqui, ó. A em array. E posso imprimir aqui, ó. E o que ele vai imprimir aqui, ó? Lembra que a gente pegou cada número aqui do nosso range? O range é um intervalo. O array também é um intervalo, só que é um intervalo de números de uma lista que a gente definiu. Então, a gente também pode percorrer da mesma forma. E qual é a condição aqui? Ele vai percorrer até 1, 2, 3. E aí, depois que ele percorrer, ele vai percorrer mais um, e não vai ter esse tamanho todo da lista. Então, aqui vai ser false, né? Ele vai pegar um valor nulo ou um valor aleatório, e aí a gente não vai conseguir ter essa condição, beleza? Então, ele vai percorrer esse elemento todinho dele, do início até o fim, até que o fim chegue. Então, ele vai perguntar, olha, qual é o tamanho desse array? Esse array tem o tamanho 10. Então, ele vai perguntar, pô, estou no array 10, não tem mais elementos, então eu vou sair desse laço. Então, vou imprimir aqui. E aqui ele imprimiu, ó, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 5, 6, 6, na verdade, 6, 6, 7, 1, 2, 3. Então, ele percorreu todos os elementos do nosso array, beleza? Então, por hoje é só. Eu dei até um plus aqui de percorrer tanto no range quanto também no array. E espero que vocês exercitem mais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de exercícios em for que a gente pode fazer para você aí aprimorar suas habilidades, beleza? E é isso, galera. Te vejo até a próxima. Valeu!